18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que está ligadinho aqui na Mix e começa agora o programa 18 horas de hoje, terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Muito boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite para você, ouvinte, que nos acompanha de algum canto da capital amazonense. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Funcionários do Hospital 28 de Agosto denunciam a alimentação de péssima qualidade servida na unidade hospitalar. Concurso da Polícia Civil do Amazonas tem inscrições retomadas. O Amazonas segue em alta no número de infecções por Covid-19. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o general Algacir Poulsin, superintendente da Zona Franca de Manaus. O assunto de hoje são as expectativas do Polo Industrial de Manaus para o ano de 2022. Você está ouvindo 18 horas. E os moradores aqui de Manaus começam o ano de 2022 pagando tarifas mais caras de água e iluminação pública. Duas medidas adotadas pela Prefeitura entram em vigor neste mês. A lei que alterou a base de cálculo do COSIP, a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e o reajuste de 9,88% na tarifa de água. O valor referente à iluminação pública sofrerá aumento em razão da Lei número 2.802 de 2021, proposta pela Prefeitura e aprovada pelos vereadores de Manaus em outubro do ano passado. Com a nova norma, o método de cálculo passa a acompanhar o reajuste tarifário utilizado pela empresa de energia elétrica e não mais a UFM, a unidade fiscal do município. Até dezembro, Artemisa, o manauara, que consumia entre 501 e 1.000 quilowatts de energia por mês, pagava aí de contribuição cerca de R$ 43,55. A partir deste mês, o valor será de R$ 50. Quem está na faixa de consumo de 1.000 a 1.500 quilowatts atualmente paga R$ 63,03. Vai passar a pagar aí R$ 75, minha amiga. Não tá fácil para o bolso do consumidor. E olha, os consumidores de baixa renda inscritos em algum programa social nas esferas federal, estadual ou municipal continuarão isentos da cobrança. Templos religiosos e condomínios também estão isentos de pagar a taxa. 18 horas. Uma portaria regulamentou a progressão de estudantes da rede pública estadual de ensino no fim de dezembro. Isso significa que todos os alunos matriculados foram aprovados de ano, mesmo que eles estivessem com notas baixas, Nathalie. É isso mesmo, Artemisa. O repórter Hector Silva ouviu o Sindicato dos Trabalhadores de Educação aqui do estado do Amazonas e traz pra gente mais detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir. Estudar na rede pública estadual de ensino agora é garantia de aprovação. Isso porque uma portaria garantiu que todos os alunos matriculados fossem aprovados. A portaria GS/1551, de 23 de dezembro de 2021, assinada pela secretária de Estado de Educação e Desporto, Cuca Chaves, aprovou o ano letivo de todos os estudantes matriculados na rede estadual de ensino, em todas as etapas e modalidades de ensino, além dos estudantes regularmente matriculados no Programa de Correção de Fluxo, projeto Avançar no Ensino Presencial com Mediação Tecnológica, ofertado pela SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto. A atitude é reprovada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o SINTEAM. Segundo a presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues, a aprovação direta põe os alunos da rede pública em desvantagens em relação aos alunos da rede particular de ensino. Sem dúvida nenhuma, uma faca de dois gumes aprovar os alunos da forma que foi feito através dessa portaria. Pois antes de fazer a aprovação em massa, a preocupação deveria ser com o ensino-aprendizagem do aluno e deveria haver investimentos para que o aluno pudesse sanar a deficiência da aprendizagem que ele adquiriu nesses últimos 2 anos. É muito ruim uma atitude como essa, pois ao invés de
trazer benefício, na realidade coloca o aluno da rede pública em desvantagem aos alunos da rede particular na hora de prestar um vestibular, na hora de prestar um concurso. A pedagoga Elza Buquerque, que tem uma filha matriculada na rede pública estadual de ensino, também não concorda com a decisão. Ela diz que apesar de ter acompanhado essa decisão, a aprovação em massa já era comum em outros anos. Tudo para aprovar a secretaria nos índices do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso aí sempre acontece, faz tempo que acontece. No caso do índice do IDEB, sempre acontece isso. Rachado, por isso que eu deixei a Bia reprovar no colégio militar, porque eu acho que ela não ia ter aproveitamento nenhum, ela ia repetir, ela ia acontecer o que com ela. E a mesma coisa, eles perderam 2 anos agora, eles vão acrescentar no ensino médio. O que eles aprenderam esses 2 anos? Nada. Procurada pela reportagem do programa 18 Horas, a SEDUC não se pronunciou sobre o assunto. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora vamos falar sobre os números da Covid-19 no Amazonas. Dados da própria Fundação de Vigilância em Saúde revelam que o segundo ano da pandemia foi bem pior aqui no estado, com 31 mil casos a mais que em 2020 e mais de 3.260 mortes. Para especialistas em saúde pública do Amazonas, a negligência política e a fragilidade da vigilância epidemiológica foram fatores que contribuíram para que o ano de 2021 fosse um ano completamente devastador para milhares de famílias amazonenses. Vamos saber os detalhes com a repórter Júlia Gomes. O boletim epidemiológico da Covid-19 no Amazonas, da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, do dia 31 de dezembro de 2020, registrava naquela data 201.013 casos da doença, com 5.285 mortes. 12 meses depois, o boletim do dia 31 de dezembro de 2021 mostrou 433.813 casos de Covid no Amazonas, com 13.835 mortes pela doença. Ou seja, no ano passado, segundo ano da pandemia, mesmo com estudos avançados sobre o vírus e o início da vacinação, houve 232.800 casos novos. São 31 mil a mais que em 2020 e 8.555 mortes, sendo 3.265 a mais que no primeiro ano da pandemia. Para o biólogo e doutorando do Programa de Biologia do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, o retorno das aulas presenciais em 2020, ainda em 2020, foi o gatilho para a segunda onda da Covid no Amazonas e o surgimento da variante Gama, o que fez com que o segundo ano da pandemia do estado fosse ainda mais devastador. A segunda onda teve início com o retorno das aulas presenciais, lembrando que isso foi uma estratégia governamental. O presidente da República, Edeilson Lima, para levar Manaus a atingir a imunidade de rebanho. Manaus tinha índices muito menores ainda de contato com o vírus nessa época. Essa foi uma estratégia deliberada de acordo com dados da própria CPI. Lucas Ferrante lembra que, na ocasião, ele, juntamente com o grupo de estudo do qual faz parte, alertou a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, os parlamentares da Assembleia Legislativa, o Ministério Público e demais autoridades sobre o risco de um caos na saúde pública estadual diante do aumento de casos novos, hospitalizações e óbitos pela Covid. Fato que aconteceu em janeiro do ano passado, ao entrar em colapso o sistema de saúde pública do Amazonas, com a falta de oxigênio nos hospitais para pacientes com Covid. Inclusive, nós havíamos publicado em agosto de 2020 um artigo alertando sobre a segunda onda, ou seja, com 4 meses de antecedência, falando que a negligência política causaria a segunda onda, poderia inclusive fazer surgir uma nova variante. Em agosto de 2020, 4 meses de antecedência na Nature Medicine, que é um dos maiores periódicos científicos do mundo. Então, de fato, houve negligência política em tomada de ação na pandemia, o que resultou
isso. Na última segunda-feira, 3 de janeiro, a Fundação de Vigilância em Saúde informou o diagnóstico de 88 novos casos de Covid-19, totalizando 433.970 casos da doença no estado. De acordo com o boletim, foi confirmado um óbito pela doença, ocorrido no domingo, elevando para 13.838 o total de mortes. Para o epidemiologista da Fiocruz, Gésen Orellana, o período de 2020 e 2021, principalmente, foi um dos piores momentos já registrados na história da saúde pública brasileira, em especial do Amazonas, em função das duas catástrofes sanitárias que ocorreram nos últimos 2 anos por conta do coronavírus. Mas, segundo ele, mesmo com o avanço da imunização, que reduziu de forma significativa e sustentada os indicadores relativos à epidemia de Covid em 2021, o Amazonas permanece vulnerável diante da circulação da variante Ômicron e da fragilidade na vigilância epidemiológica estadual. Nós temos que manter os olhos bem abertos, ficarmos bem atentos às medidas de distanciamento físico, ao adequado e oportuno uso de máscaras, higienização das mãos e torcer para que não tenhamos nenhuma surpresa calamitosa em relação às novas mutações do novo coronavírus no mundo e, consequentemente, no Amazonas e em Manaus, pela fragilidade do seu sistema médico hospitalar e pela precariedade até hoje vigente na sua vigilância epidemiológica, já que nós não temos um serviço de verificação de óbitos, por exemplo, o que justifica a alta subnotificação de mortes por Covid-19 e outras causas de mortalidade também, em Manaus e no estado do Amazonas, uma vigilância laboratorial ainda muito fraca, que não foi capilarizada para o interior. Então, uma série de fatores que mantém o Amazonas ainda bastante vulnerável, em que pese a dupla tragédia epidêmica de 2020 e 2021 no Amazonas. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E desde o início da pandemia da Covid-19, o Amazonas teve quase uma internação por dia de crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos acometida pela doença. Foram 16.407 casos, 570 hospitalizações e 17 óbitos nessa faixa etária, na qual a vacinação é alvo de resistência por parte do governo federal. Nas crianças entre 5 e 9 anos, foram 7.181 diagnósticos da doença, 327 internações e 7 óbitos, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. A outra faixa etária apontada no controle da Fundação é as crianças com idade entre 10 e 14 anos. Essa com 9.226 casos, 243 hospitalizações e 10 mortes, Artemisa. É por conta de dados como estes, Nathalie, que a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, defende a importância de vacinar crianças e adolescentes o mais rápido possível. E para que este ano não tenhamos um novo pico de infectados, a população tem que continuar com as medidas preventivas, como o uso de máscaras, a higienização das mãos, com água e sabão e também o álcool em gel e evitar, é claro, as aglomerações. E quem não se vacinou ou completou o ciclo vacinal deve correr para garantir a imunização. A vacina contra a Covid evita os casos mais graves da doença, diminui as internações e as mortes por complicações da doença. Isso mesmo, Artemisa. É importante lembrar que as autoridades de saúde já estão prevendo para os próximos dias a chegada da variante Ômicron aqui no Amazonas, por conta das viagens de fim de ano. O secretário de Estado da Saúde, Anuar Samad, postou inclusive em suas redes sociais que a chegada da nova variante aqui no estado é inevitável e que os primeiros casos possam ser identificados ainda neste mês de janeiro. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o nosso correspondente da capital federal, Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos.
vamos continuar falando, né, sobre a vacinação infantil, assunto muito importante, Artemisa. Verdade, Carlos Eduardo. Inclusive, olha, a consulta pública realizada aí pelo Ministério da Saúde apontou que a maioria, né, das pessoas é contrária à prescrição médica para vacinar crianças. Conta pra gente. O assunto é polêmico, Artemisa, por isso que a gente vai dividir esse assunto em duas partes, viu, para a gente tentar entender um pouco melhor. A primeira parte é o que você disse, é o anúncio feito hoje pela secretária de enfrentamento da Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite, sobre os resultados daquela consulta pública na internet feita pelo Ministério da Saúde a respeito da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Essa consulta pública durou 11 dias e acabou anteontem. De acordo com a secretária, 100 mil pessoas participaram dessa consulta pública, um número que diverge do que foi divulgado ontem pela assessoria de imprensa do Ministério Público, que foi 24 mil. A maioria, segundo ela, declarou ser contra a apresentação da receita médica como requisito para vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade. A maioria também disse ser a favor de vacinar as crianças com comorbidades. A secretária disse ainda que a pesquisa apontou que a maioria é contra a obrigatoriedade da vacina. Então, recapitulando, por meio das respostas daquele questionário até enviesado, né, o público disse 3 coisas. É contra a vacinação obrigatória, é contra a receita médica para vacinar as crianças e é a favor de imunizar primeiro as crianças com comorbidades. Com esse resultado nas mãos, o Ministério da Saúde promoveu hoje uma audiência pública para debater a vacinação de crianças. Vale lembrar, Artemisa, que embora diversos países já estejam vacinando as crianças sem questionar, priorizando a ciência e a saúde, o Brasil ainda segue nessa discussão. E o evento teve conotação política, como se esperava, né? A deputada federal Bia Kicis, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e também líder da tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro, escalou 3 médicos que fizeram discursos anti-vacina nessa audiência pública em defesa da imunidade de rebanho. E enquanto isso, do lado de fora, havia grupos contrários à vacinação infantil fazendo piquete. Mas a boa notícia, Artemisa, é que prevaleceu a voz da ciência. A maioria dos especialistas presentes nessa audiência pública foi favorável à vacinação de crianças. Um deles é o médico infectologista pediátrico Marco Aurélio Safadi, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele abordou, Artemisa, um assunto que vem sendo compartilhado naqueles grupos anti-vacina, que é a hipótese da vacina contra a Covid causar miocardite nas crianças. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto, o doutor Marco Aurélio. Vamos ouvir. Um evento adverso que foi observado e que foi aqui já discutido é a ocorrência da miocardite entre vacinados. Mas é importante que se compreenda se esse risco é diferente, maior ou menor que o risco da miocardite e de outras complicações pela própria Covid-19. E mesmo no grupo onde mais casos de miocardite foi visto com a vacinação, esses números são dezenas de vezes inferior ao risco de miocardite atribuído à própria Covid-19. E essas são as análises de risco-benefício. Em verde, os casos pela Covid-19 e em vermelho, os casos que eventualmente a vacina poderia ocasionar. Ouvimos então o médico infectologista pediátrico Marco Aurélio Safadi. Carlos Eduardo Matos, apesar da resistência, como você falou, né, do governo federal, ainda bem que a ciência está prevalecendo. Exatamente, Artemisa. E o doutor Marco Aurélio, ele falou um ponto que foi crucial, que vem sendo debatido nesses grupos de WhatsApp, esses grupos negacionistas, que é exatamente que estão dizendo que a vacina contra a Covid causa miocardite nas crianças. E ele provou, nesse estudo, que a miocardite é causada pela Covid e não pela vacina.
Então, é mais um assunto que caiu por terra, mais uma fake news que caiu por terra nessa audiência pública. E a gente separou também a fala do médico Nésio Fernandes Júnior. Ele é representante do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, a CONAS. Ele disse que a vacina não é um experimento. Vamos ouvir o que ele disse. As vacinas não são experimentais. Passaram pelas fases 1, 2, 3, tiveram autorização das agências reguladoras dos principais países do mundo, civilizados, e no Brasil pela Anvisa. A variante Ômicron, ela implica num desafio de ampliar a cobertura vacinal a mais de 90% da população total. E isso somente será alcançado com a cobertura vacinal de crianças. Acompanhamos então agora a entrevista com o médico e representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Nésio Fernandes Júnior. Cadu. Artemisa, o programa 18 Horas conversou com o presidente do Fórum Nacional de Governadores, o governador de Piauí, Wellington Dias. Ele garantiu que as vacinas chegam aos estados a partir do dia 10 e que a vacinação deve começar o mais breve possível para garantir o calendário escolar. Vamos ouvir o que disse Wellington Dias para o programa 18 Horas. É previsto para 10 de janeiro, pode ter algum atraso, mas é a previsão, a entrega no Brasil da compra de vacinas da Pfizer voltadas para o uso em crianças de 5 a 11 anos. E da parte do Estado, pelo Fórum dos Governadores, integrados com os municípios, estamos trabalhando aqui toda uma estrutura para rapidamente fazer a distribuição. É possível, aqui na maioria dos estados, já em 48 horas, garantir a presença dessas vacinas em todos os municípios, já começar vacinação após a entrega em cada estado e, ao mesmo tempo, assegurar celeridade. É importante a vacinação dessas crianças para o calendário também da educação. Ouvimos então o governador do Piauí, presidente do Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias, que fala aí da importância da vacinação, a chegada aí também no dia 10 de janeiro, não é isso, Carlos Eduardo? Isso, Artemisa. Então, como ele é o presidente desse Fórum de Governadores, que inclui o estado do Amazonas, é bom checar com o secretário de Saúde do estado se realmente há essa informação, se há expectativa de receber essa vacina a partir do dia 10 e quando a vacinação começa no estado do Amazonas. Volto com vocês, Artemisa e Nathalie. Boa noite, Carlos Eduardo. Agora a gente fala sobre um assunto que tem dado o que falar, principalmente nas redes sociais, é o estado de saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele continua internado? Como é que está essa situação do presidente, Carlos Eduardo? Ele continua despachando do hospital e já tem previsão de alta? Nathalie, boa noite para você, minha querida. Ainda não há previsão de alta do presidente Jair Bolsonaro. Embora o médico de confiança dele, o doutor Antônio Luiz Macedo, tenha descartado momentaneamente a possibilidade de fazer uma nova cirurgia no intestino. Hoje, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, divulgou nas redes sociais fotos do presidente caminhando no corredor do hospital. O filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, disse que o pai está fazendo exercícios e se alimentando com dieta líquida. Ou seja, o quadro clínico dele é estável e progressivo. Mas, enquanto isso, o presidente Bolsonaro segue despachando no leito hospitalar e não vai passar o comando ao vice, não. O general Mourão, que desde ontem está de sobreaviso. Saiu das férias na Bahia e voltou ao trabalho em Brasília, mas segue de sobreaviso. Inclusive, o presidente Bolsonaro sancionou diversos projetos de lei que foram publicados hoje no Diário Oficial da União. Um deles é a volta da propaganda partidária no rádio e na TV, assunto que a gente vai falar logo mais. O Hospital Vila Nova Estado divulgou uma nota dizendo que a evolução clínica do presidente é considerada satisfatória, porém, ele segue internado sem previsão de alta. Lembrando que o presidente está internado desde a madrugada de ontem com quadro de obstrução intestinal. Essa é a 6ª internação dele em consequência da facada que ele sofreu durante a campanha eleitoral em 2018. Nathalie e Artemisa.
Carlos Eduardo, já que você iniciou falando aí que o presidente sancionou algumas leis, né? Dentre elas você citou justamente a propaganda partidária. Conta pra gente, explica melhor as principais mudanças aí na propaganda partidária. Artemisa, essa lei que foi sancionada hoje permite a propaganda política no rádio e na TV fora do período de campanha eleitoral. Ela pode ser veiculada muito antes da campanha, no primeiro semestre, inclusive no horário nobre, das 7h30 da noite até as 10h30 da noite. Diferente da propaganda eleitoral, Artemisa, a propaganda partidária é destinada aos partidos políticos, para que eles possam divulgar seus programas, falem de suas posições ideológicas, divulguem suas atividades partidárias no país inteiro, enfim. É diferente da propaganda eleitoral voltada aos candidatos políticos, né? Os partidos não poderão pedir votos, apenas vão poder usar a propaganda partidária para fortalecer a presença deles nas eleições que estão chegando. No projeto de lei que foi sancionado hoje, Artemisa, o presidente Jair Bolsonaro vetou um artigo que permitia que os veículos de comunicação pudessem ter uma compensação fiscal pela transmissão gratuita da propaganda partidária, alegando o benefício fiscal. Afinal, essa propaganda partidária vai consumir muito tempo dos veículos de comunicação ao longo do ano. Mas a boa notícia é que o TSE vai poder multar os partidos que usarem a propaganda partidária para interesses pessoais, para interesses das lideranças políticas, para atacar pessoas ou outros partidos, para divulgar informações falsas ou para se promover usando fake news como argumento. Então, todos nós seremos impactados pela propaganda partidária muito em breve, na rádio e na TV, e essa propaganda partidária começa nos próximos dias. Ou seja, o Brasil todo vai entrar no clima de eleição por meio da propaganda partidária que começa já, daqui a uns dias. Volto com vocês, Artemisa e Nathalie. Resta saber se o eleitor vai gostar dessa propaganda. Exatamente. Eu não posso dizer... Eu, particularmente, eu não gosto, né? Mas, assim, eu prefiro... Mas muita gente vai correr atrás dos streams, vai correr atrás da internet, porque essa lei não fala da internet, viu? Não fala de redes sociais, é importante ressaltar isso. Então, muita gente vai correr para a rede social, não ficando mais na TV e no rádio, vai fugir disso aí. Porque, afinal, a campanha já puxa ali no período de campanha, na propaganda, no período eleitoral que vai de julho a outubro, né? Imagina o ano todo, imagina. Enfim, Artemisa, um abraço para você, minha querida. Outro, Carlos Eduardo Matos, muito obrigado pelas informações aí direto da capital federal. Até amanhã. Valeu, gente. Valeu, Nathalie. Um abraço a todos. Tchau. Em Manaus, 6h28. Você está ouvindo 18 horas. Uma nova rede social está sendo criada para ajudar os manauaras a fiscalizarem os buracos existentes em avenidas, ruas, becos e travessas de Manaus. O objetivo deste aplicativo, Artemisa, anunciado pelo vereador Amon Mandel, é gerar relatórios para levar maior transparência ao trabalho da iniciativa pública. Vamos conferir os detalhes desse app que tem dado o que falar nas redes sociais com o repórter Rodrigo Soares. Buracos nas ruas, crateras. Quantas vezes você viu esses problemas e reclamou com a prefeitura? Para agilizar essas reclamações, o vereador Amon Mandel anunciou nas redes sociais que irá lançar nos próximos meses um aplicativo que vai catalogar e monitorar buracos existentes nas avenidas, ruas, becos e travessas de Manaus. O objetivo é gerar relatórios para levar maior transparência ao trabalho da iniciativa pública. Para desenvolver o aplicativo, mais de 50 voluntários foram selecionados, como explica o vereador. Nós queremos que, com o apoio da população, que a gente tenha uma base de dados forte sobre os buracos na cidade, para que a gente levante dados, por exemplo, como, em média, quanto tempo dura o asfalto em cada rua, com que frequência tem sido asfaltado de verdade, e depois cruzar esses dados ali com os dados fornecidos pela prefeitura. E a gente vai descobrir, está havendo desvio de asfalto ou não? Tem alguma zona da cidade que está sendo privilegiada por razões eleitorais?
faz ou não. O dinheiro do contribuinte está sendo gasto. O aplicativo anunciado por Amon deve monitorar pontos que precisem de atenção do poder público, além de facilitar o envio de demandas para que a prefeitura efetue os reparos. No aplicativo, as pessoas poderão enviar vídeos e fotos, além de relatos sobre cada caso. Os relatórios periódicos serão encaminhados para a Secretaria de Obras. Esse é um projeto feito por voluntários, é uma coisa que dá para ser feita independentemente de se ter ou não um mandato eletivo. É o meu caso, independentemente de ser ou não vereador, eu gosto de fazer esses projetos. Justamente por isso que nós trabalhamos com voluntários. Nós unimos ali o potencial e os privilégios legais que eu tenho, os poderes, melhor dizendo, que eu tenho como vereador e os poderes que eu tenho como cidadão e que você que está nos escutando também tem. Até o final de 2022 a gente vai lançar esse aplicativo, começamos o desenvolvimento, as primeiras reuniões, em cerca de 2 dias nós já temos mais de 50 voluntários, especialistas ali que se disponibilizaram, tem pessoas que não são da área que também se voluntariaram, é um movimento que está surgindo e que não depende só de mim, mas depende de você. O aplicativo será disponibilizado nas plataformas operacionais iOS e Android. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. No próximo bloco, vamos conversar com o general Algacir Poulsin, superintendente da Zona Franca de Manaus. Ele vai falar sobre as expectativas do Polo Industrial de Manaus para o ano de 2022. Daqui a pouquinho. Mix. E agora vamos conferir o tempo e temperatura para esta noite. Com ela, aqui no estúdio, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Artemisa, aqui em Manaus, a noite de hoje promete ser chuvosa, viu? Segundo o Clima Tempo, pode chover a qualquer momento, já a partir das 19 horas, viu? Então, se você está saindo de casa, é bom levar um guarda-chuva, porque segundo o Clima Tempo, chove a qualquer momento. A temperatura máxima será de 32 graus e a mínima de 25 graus para a noite desta terça-feira. Mix. E o Rio Negro reduziu o ritmo de cheia nos últimos dias. Depois de registrar subida de 12 centímetros no final de dezembro, agora o Rio Negro sobe mais lento. De ontem para hoje subiu 6 centímetros. E agora registra no Porto de Manaus a marca de 24 metros e 7 centímetros acima do nível do mar. 18 Horas. E olha só esse absurdo. Denúncia dos profissionais de saúde revelam que o Hospital 28 de Agosto está servindo uma alimentação nutricional de péssima qualidade aos seus servidores. Vamos saber mais detalhes sobre esta denúncia com a repórter Odineia Araújo. A ceia de Natal dos trabalhadores do Hospital 28 de Agosto, em Instituto Dona Lindu, foi uma pequena porção de frango desfiado e arroz. Mas o pior é que a refeição estava com cheiro de azedo. Desde o ano passado, o alimento servido aos trabalhadores é o mesmo frango desfiado com cheiro de azedo e arroz, nada além disso. Os trabalhadores pensavam que ao menos no Natal e no Ano Novo teriam direito a uma refeição digna, mas nada mudou. Uma trabalhadora do hospital que pediu para não ser identificada por medo de punição e ter a voz modificada eletronicamente diz que os profissionais estão cansados de reclamar. A gente já está cansada de reclamar. A gente já está cansada e ninguém faz nada. Ninguém resolve nada, ninguém faz nada, entendeu? Porque pra que mais de foto que a gente bate, pra que reclamação mais que a gente faz? A gente já desceu pra falar sobre essa comida e nunca é resolvido nada. O refeitório tá ficando quase vazio porque quase ninguém desce pra comer. Por quê? Porque quando a gente chega no meio do caminho pra ir pro refeitório, a gente já sente aquele cheiro ruim. O cheiro ruim é de comida azeda, conforme a presidente do Sindiprive, sindicato que representa trabalhadores de estabelecimentos de saúde do Amazonas, Graciete Mouzinho. Não é de hoje que servem essa comida, que é o frango desfiado com arroz. Já faz um bom tempo que essa é a comida de todos os dias, né, desses profissionais. Como é que pode a nutricionista avaliar essa alimentação e todos os dias ser a mesma? Não muda nunca?
né? Isso vai adoecer esses profissionais. Por quê? Porque eles não aguentam mais, eles não estão mais comendo, o refeitório está ficando vazio, alguns estão levando a comida da sua casa, eles já foram lá na direção, já falaram sobre a comida, já mostraram e até o momento não foi tomada nenhuma providência. O que não dá é para esperar situações assim, estamos vendo uma licitação, está concorrendo. Não, gente, troquem a cozinha que está lá, o pessoal que fornece alimentação, coloque outro fornecedor que possa oferecer uma alimentação digna para esses profissionais, uma alimentação adequada para eles. Eles trabalham dentro de um hospital, eles precisam ter uma boa alimentação. Em nota, a direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto informou que o serviço de alimentação é terceirizado e está sendo realizado um novo processo licitatório. O hospital disse ainda que a alimentação servida é orientada por nutricionistas e atende pacientes, acompanhantes e servidores do 28 de Agosto e do Instituto da Mulher Dona Lindu. Nada foi informado, no entanto, sobre mudar o cardápio ou a qualidade da refeição. Nutricionista da equipe do 28 de Agosto, que pediu para não ter o nome revelado e a voz modificada eletronicamente para evitar perseguição, garante, no entanto, que a alimentação dos trabalhadores não passa por eles. Esse negócio de dizer que essa alimentação é orientada por nutricionista, mentira, nem passa pela gente. Quem vê o cardápio da cozinha é a própria direção, tal de Rubens, ele que é o gerente, ele que é o fiscal do contrato da cozinha. Faz mais de 2 anos, desde que o doutor Paulo Mendoal, saiu aquele outro diretor, entrou aquela Alessandra, depois entrou a Júlia, nunca mais nós tivemos acesso a cardápio do hospital, nem do paciente, nem do funcionário. Já observou o café do diretor, lá da direção? Todo dia queijo, presunto e ovos fritos, 2 tipos de fruta, suco de fruta, café e Nescau. Quando é 9, 10 horas da manhã, um lanche para direção, frutinha, sanduíche. À tarde tem o almoço deles é totalmente diferente de vocês. O 18 Horas questionou a Secretaria de Saúde do Amazonas e a direção do 28 de Agosto novamente sobre a afirmação dos nutricionistas da unidade de saúde de que o cardápio das refeições servidas a trabalhadores e pacientes não passa por eles há 2 anos. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. O profissional de saúde sempre foi muito maltratado pelo governo Wilson Lima. Primeiro, congelou os salários por mais de 2 anos. Depois, expôs os profissionais à contaminação da Covid-19, sem lhes dar os equipamentos de proteção individual. E agora oferece uma alimentação de péssima qualidade, Nathalie. Esses profissionais, Artemisa, merecem respeito, dignidade e reconhecimento por tudo que eles representam. Uma refeição de qualidade é o mínimo que eles merecem. 18 Horas. A Polícia Civil divulgou mudanças dos concursos públicos para preencher diversos cargos que vão de peritos a delegados de polícia. Com isso, as provas que haviam sido suspensas no dia 30 de dezembro foram confirmadas. O erro da Polícia Civil causou preocupação aos concurseiros que esperavam por esse edital. O repórter Hector Silva conversou com pessoas que estão se preparando para o certame. Vamos conferir. Um ano de preparação e o medo de tudo ir por água abaixo. Essa foi a preocupação do pedagogo Marcelo Noronha em relação ao concurso público da Polícia Civil, que no fim do ano passado teve o edital suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. Desempregado, ele estuda para o cargo de investigador com a esperança de fazer parte do quadro da Polícia Civil do Amazonas. Bem, eu fiquei bem aflito quando eu soube que o TCE suspendeu o concurso público da Polícia Civil do Amazonas, e isso meio que atrapalhou um pouco a minha rotina, o meu cronograma de estudos, porque eu já estava me preparando, já tem quase 1 ano, né, que eu me preparo, então isso me deixou um pouco preocupado. E aí a Polícia Civil ela teria que fazer uma justificativa aí, acho que numa faixa de 15 dias, né, mas graças a Deus conseguiram revogar aí a situação devido a esse número de vagas, né, que viram irregularidades.
E agora eu já consegui retomar a minha rotina de estudo e só esperando o concurso agora. A fisioterapeuta Jorma Olavo, que também busca conseguir um cargo na Polícia Civil, ficou com medo de que as datas das provas fossem alteradas. É preocupante para quem viaja para fazer esse tipo de concurso, né? E eu soube que o motivo da suspensão era por causa de vagas, né, para pessoas com deficiências e reservar vagas para pessoas com síndrome de Down e possivelmente o aumento das vagas. Então eu vi que não era algo muito prejudicial. Segui acompanhando no site o edital, as datas foram mantidas. Soube também que já foi derrubado, né, essa suspensão, e o concurso vai seguir normalmente. Mudou apenas a data da realização da prova para delegado e o resto, todas as datas foram mantidas. Então, para mim, como concurseira, né, esperando esse concurso da Polícia Civil, tudo continua normal. A Polícia Civil do Estado do Amazonas divulgou novas retificações dos 2 concursos públicos na tarde da segunda-feira 3, que junto tem como objetivo a admissão de profissionais que tenham nível superior. Conforme as notas divulgadas, há uma mudança nos requisitos necessários para os cargos de nível superior, bem como houve alteração em seus conteúdos programáticos e outros subitens. Em dezembro, a realização do edital do concurso havia sido suspensa pelo Tribunal de Contas do Amazonas ao acatar uma representação da Secretaria-Geral de Controle Externo da Corte de Contas, que apontou 3 irregularidades no edital do concurso público. Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, essas retificações são comuns em qualquer concurso público. Esse é uma situação de praxe, faz parte de todo esse processo. A gente já, inclusive, encaminhou as respostas para o Tribunal de Contas. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista de hoje vamos conversar com o superintendente da SUFRAMA, General Algacir Poulsin. Boa noite, superintendente. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, eu agradeço o convite e cumprimento a todos os ouvintes da noite de hoje. Então, qual o balanço que o senhor faz em relação ao desempenho da Zona Franca de Manaus no ano de 2021? Vamos chegar aí ao faturamento de 140 bilhões de reais ou vamos ultrapassar, chegar a 150 bilhões? A observação nossa é muito positiva, tá certo? Os indicadores até o mês de outubro foram bastante positivos. E a expectativa é que nós ultrapassemos os 151 bilhões de reais, o que é um marco histórico aqui para a Zona Franca. Mas além do faturamento, eu vejo alguns aspectos muito importantes. Um deles é a empregabilidade. Nós estamos em uma curva ascendente. Tivemos uma média de empregabilidade direta no Polo Industrial de Manaus este ano de 103 mil empregos, o que é muito positivo, tá? E vislumbramos com otimismo o que vem pela frente. O que se deve a esse sucesso, já que estamos ainda, né, numa pandemia? Olha, a verdade é que houve uma resiliência muito forte das indústrias do Polo Industrial de Manaus, que se adaptaram e conseguiram atender às demandas de produção, ao mesmo tempo em que conseguiram manter a segurança dos seus colaboradores, tá certo? E aqui se deveu esse aumento da necessidade da demanda. Foram justamente as medidas tomadas pelo governo federal que garantiram o poder de compra da população, mesmo nos períodos mais críticos da população, e as medidas implementadas aqui também permitiram que as fábricas continuassem produzindo. Tudo isso aí somado às mudanças de hábitos da população que começaram a comprar coisas que em uma situação normal não teriam comprado, não nessa quantidade. E aí nós vemos a parte das rodas, bicicletas, motocicletas, aparelhos de ar-condicionado, material de informática para atender trabalho remoto, para atender ensino à distância, esse tipo de atividade. Tudo isso contribuiu para que houvesse um aumento da demanda e que o nosso Polo Industrial de Manaus teve capacidade e resiliência para atender essa demanda, mesmo nos períodos mais críticos da Covid. Boa noite, superintendente. Então, esses foram aí os setores que mais cresceram e surpreenderam a SUFRAMA, é isso? Olha, nós acompanhamos desde o início da pandemia essa evolução sempre com uma expectativa bastante grande, tá?
Eu não diria que houve surpresa, tendo em vista que houve um acompanhamento constante, tá? Mas o Polo Industrial de Manaus, ele depende sempre de duas portas, a porta de saída e a porta de entrada. Então nós precisamos de demanda e vimos com muito positivo esse aumento de demanda mesmo nos períodos críticos da pandemia, e nós dependemos da entrada, e nós vimos uma dificuldade logística grande internacional motivada pela pandemia, aumento do custo do custo dos contêineres, dificuldades de acesso a esses contêineres, mas as nossas indústrias elas conseguiram fazer o balanço nisso tudo e continuar atendendo a demanda mesmo com as dificuldades logísticas. Agora, naturalmente, a entrada impactou bastante a produção, tá? E a saída sempre fica dependendo. Nós vimos o resultado durante o período da pandemia, mas nós o tempo todo estamos acompanhando a situação macroeconômica do país e outros aspectos que podem afetar a demanda do polo industrial de Manaus. Superintendente, eu queria que o senhor explicasse para a gente agora sobre quais são as perspectivas aí para o ano que está se iniciando, né? Quais são os maiores crescimentos que serão apontados aí na Zona Franca de Manaus e a questão do faturamento das novas empresas instaladas aqui no PIM. Olha, nós vemos com bastante otimismo o futuro, tá? Não só pelo prosseguimento dessa situação que vivenciamos em 2021, mas também pelo otimismo dos empresários. Nós tivemos, no ano que passou, 172 projetos aprovados nas reuniões do Conselho de Administração do Suframa. Esses projetos são para serem implementados nos próximos 3 anos, e nesses 3 anos nós temos a expectativa de geração de mais de 13 mil novos empregos e um faturamento superior a 18 bilhões de dólares, à medida que essas indústrias forem sendo implementadas. Também nós vimos que, mesmo nesse período de pandemia, nós tivemos 40 indústrias sendo implantadas aqui no Polo Industrial de Manaus, quando no mesmo período apenas 7 saíram. Então, tudo isso aí nos projeta um otimismo que vem pela frente, mas sempre entendendo que as duas portas, né? Nós temos que ter demanda nacional, principalmente, já que em torno de 95% da nossa produção vai para o país. Tá? Então nós precisamos da demanda nacional e essa demanda muitas vezes depende de outros fatores e nós também dependemos aí que a logística internacional cada vez mais se estabilize. Superintendente, quais os maiores desafios para o ano de 2022 do modelo Zona Franca de Manaus? A cotação do dólar em alta, por exemplo, não tem ajudado muito, né? Além disso, temos também escassez aí de matéria-prima que acaba, né, elevando aí o preço dos produtos. Olha, realmente, a parte do câmbio afeta o Polo Industrial de Manaus e os produtos também, o que eu falei da porta de entrada, tá? Então, os maiores desafios são esses, a porta de entrada e a porta de saída. Nós precisamos que as condições macroeconômicas do país permitam a manutenção da demanda da nossa população para os produtos oriundos da Zona Franca de Manaus e precisamos também ter a capacidade da entrada. Mas mais do que isso, já que você não se limitou a perguntar do Polo Industrial de Manaus e perguntou do modelo Zona Franca de Manaus, nós vemos outros aspectos que vão afetar e entendo eu muito positivamente o nosso modelo Zona Franca de Manaus neste ano, tá? Nós começamos a implantar agora, a partir de 1º de janeiro, uma resolução 205 que vai beneficiar e facilitar o ambiente de negócio aqui no Polo Industrial de Manaus e também uma resolução 02, que permite a atração de investimentos para toda a Amazônia Ocidental por meio daquelas indústrias que façam beneficiamento de matéria-prima regional de origem agrícola ou vegetal. Isso tudo nos permite espraiar mais a riqueza de desenvolvimento que está muito concentrado aqui em Manaus, aliar isso aos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação também para toda a Amazônia Ocidental e estimular vários vetores, entre eles a bioeconomia. O ano eleitoral acaba interferindo também nesses desafios do Polo Industrial de Manaus? É um dos desafios? De alguma maneira, o ano eleitoral pode sim afetar, mas eu entendo que a indústria ela é mais afetada não pelo vetor político, mas por qualquer vetor econômico que venha decorrente dessas características de um ano eleitoral. Conversamos então com o superintendente da Suframa, o general Algacir Poulsin. General, suas considerações finais. Olha, somente essa visão otimista que nós temos
tá certo? Que independente de ano eleitoral, independente da situação da pandemia, que nós temos um polo industrial pujante, que mostrou resiliência e força para superar as dificuldades e tem capacidade de enfrentar este nosso ano, que está com otimismo, com várias janelas de oportunidade e que nós temos buscado expandir essas oportunidades para vários outros vetores econômicos e também para toda a região. E destaco como último dado que na próxima reunião do CAS nós pretendemos implantar o projeto Zona Franca de Portas Abertas, que são algumas indústrias abrindo as portas para a visitação de turistas e da própria população, o que vem a contribuir com os serviços, com o comércio e com o turismo aqui na nossa região. Obrigada, superintendente. Boa noite. Boa noite e agradeço a oportunidade. Né? Uma ótima noite. Obrigada novamente por ter aceito o convite. Em Manaus, 6h50. Você está ouvindo 18 horas. O preço médio da gasolina vendida nos postos do país aumentou em 46% no acumulado de 2021, segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O levantamento semanal da agência apontou que o preço médio do litro do combustível passou de R$ 4,51 entre 27 de dezembro de 2020 a 2 de janeiro de 2021 para R$ 6,61 entre 26 de dezembro de 2021 a 1º de janeiro de 2022. 18 horas. E amanhã, quarta-feira, acontece a oficina participativa de contribuições para a política estadual de bem-estar animal e fauna doméstica. O evento será no auditório da OAB Amazonas a partir das 8h30 da manhã. A oficina contará com a participação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que tem como vice-presidente José Amena. E no próximo bloco, uma boa notícia para quem está de férias e pretende viajar. As remarcações de passagens aéreas estão autorizadas. É daqui a pouco. Mix. Vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. De acordo com o Clima Tempo, nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro, nós teremos uma quarta-feira aí de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 34 graus em Manaus. 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,48%, cotado a R$ 5,69. O euro fechou também em alta de 0,42% a R$ 6,42. A moeda virtual Bitcoin fechou em queda de 0,27%, cotado em R$ 263.722. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,53%, registrando 103.372 pontos. 18 horas. E se você vai viajar em 2022, é bom ficar atento. A medida que flexibilizava a remarcação de passagens aéreas por conta da pandemia de Covid-19 perdeu a validade, viu? E volta a valer desde o dia 1º de janeiro as regras antigas. Durante a pandemia, o consumidor que cancelasse viagem estava isento da cobrança de multa, por exemplo, que agora volta a valer. Mais detalhes com Júlia Gomes. Desde o dia 1º de janeiro, voltaram a valer as regras anteriores à pandemia de Covid-19 para alteração e cancelamento de voos por passageiros e companhias aéreas. A medida emergencial que flexibilizava as regras durante a pandemia de Covid, tendo em vista os reflexos causados, perdeu validade no dia 31 de dezembro de 2021.
Durante a pandemia, o consumidor que cancelasse uma passagem para viagens entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 ficava isento da cobrança de multa contratual e o valor pago na passagem era convertido em crédito para uma próxima viagem. Já o passageiro que decidisse pelo reembolso teria até 1 ano para receber o valor, que seria corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e estava sujeito às regras contratuais da tarifa adquirida e poderiam ser aplicadas eventuais multas. Quando o cancelamento da passagem corria pela empresa aérea, o consumidor tinha direito, sem custos, à reacomodação, ao reembolso ou ao crédito. Este último válido por 18 meses, a contar da data da sua aquisição. Com a volta da vigência da Resolução de número 400 de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o passageiro que fizer o cancelamento pode ter que pagar por multas previstas no contrato de prestação de serviços e ter o restante do valor restituído em até 7 dias ou creditado de acordo com as regras da empresa. No caso de cancelamento por parte da companhia aérea, os passageiros têm direito de optar pelo reembolso total ou reacomodação em outro voo, além da prestação do serviço por outras modalidades. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus não terá os incentivos fiscais reduzidos, como foi publicado na imprensa neste início do ano. A alíquota permanece em 8%, que garante a competitividade das indústrias aqui instaladas, Artemisa. Exatamente, Nathalie. A notícia gerou preocupação de empresários e políticos do Amazonas. Mas, de fato, o decreto não reduz os incentivos das empresas. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado Marcelo Ramos esclareceu a dúvida. Vamos conferir o vídeo? O Portal UOL publicou uma matéria anunciando que o decreto do presidente reduziria de 8% para 4% o crédito presumido do concentrado de refrigerante produzido na Zona Franca de Manaus. A matéria foi avalizada pela Serve Brasil, que é a entidade representativa da indústria de cerveja instalada fora da Zona Franca e sabidamente hostil à Zona Franca de Manaus. Nós cuidamos de reagir deixando claro que qualquer instabilidade relacionada a esse modelo e a esse polo específico é sempre muito sensível, tanto que a Pepsi já foi embora da Zona Franca de Manaus para o Uruguai. Mas eu quero, a partir desse vídeo, tranquilizar todos. O entendimento hoje técnico, tanto da Associação Brasileira da Indústria de Refrigerante como da Receita Federal, é de como, anexo ao decreto, a publicação de todas as novas alíquotas e a do concentrado de refrigerante está publicado em 8%, isso não trará nenhum impacto para o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus. Seguiremos atentos, vigilantes, porque esse é um segmento que sempre sofre ataque de outros estados e do próprio Ministério da Economia e que nós precisamos defender, porque defendê-lo é defender os empregos dos amazonenses. Mas nesse momento, tranquilidade a todos, o decreto não prejudica o nosso polo. Você está ouvindo 18 horas. E vamos agora atualizar os números da Covid-19 no estado do Amazonas com Nathalie Moraes. O Amazonas registrou nesta terça-feira mais 172 novos casos de Covid-19, chegando ao total de 434.142 casos desde o início da pandemia. Não houve registro de morte nas últimas 24 horas. Os dados foram confirmados no boletim da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A propaganda partidária que estava extinta desde 2017 vai voltar esse ano. Os partidos deverão destinar ao menos 30% das inserções anuais à participação feminina. É proibida a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais. Ficam proibidos recursos técnicos que distorçam os fatos e as notícias falsas, as chamadas fake news. A nova legislação proíbe a prática de preconceito racial, de gênero ou de local de origem e a prática de atos que incitem a violência. Os partidos que descumprirem as regras serão punidos com a cassação de tempo.
Os partidos devem usar a propaganda para elevar o nível da discussão dos problemas nacionais. É o mínimo que os eleitores esperam de agremiações que vão ter este ano cerca de 5 bilhões de reais para gastar na eleição. Dinheiro do contribuinte, diga-se, que merece o máximo de respeito. 18 horas. 6 horas e 59 minutos. Boa noite, Artemisa Gadelha. Até amanhã, se Deus quiser. Uma ótima noite, Nathalie Moraes. Uma ótima noite para você que nos acompanhou até agora aqui no 18 horas. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.